Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma celebração, ainda virtual da IB Metrô, nesse domingo, primeiro domingo de junho de 2021, 6 de junho de 2021, nós estamos aqui iniciando uma nova etapa, uma nova série de mensagens. Hoje nós estamos dando início, já vou falar já no começo da nossa celebração, a série de mensagens É Preciso Saber Viver, Sabedoria de Salomão para dias difíceis. Nós vamos refletir na sabedoria que Salomão nos trouxe em Provérbios e Eclesiastes, com temas muito práticos e muito cotidianos. Cada mensagem vai ter uma frase de uma grande música, da música popular brasileira, e a série tem esse nome, não podia ser diferente de uma música do Roberto Carlos, do Roberto do Erasmo, é preciso saber viver. Que Deus nos dê sabedoria nesses tempos que nós precisamos, com tantos desafios para a família, para o futuro, sobre o cuidado com o nosso coração, com o cuidado com o próximo, a cultura que nos desafia tanto, que nos leva a tantas distorções, o marketing, a pressão pela relevância, a insatisfação eterna que o marketing gera em nós, a cobrança que a teologia, a teoria dos coaches gera em cima de nós, que nós temos que ter um alto rendimento em todas as áreas, em todo o tempo. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos nesses dias tão complicados, com a sabedoria que vem do alto. Provérbios e Eclesiastes são maravilhosos por isso, porque são livros inspirados, mas tão práticos que a pessoa fala, isso está na Bíblia, né? Com uma dose de ironia, uma dose de humor, a ironia e o humor judaicos que são famosos na história, e por isso que os grandes humoristas da história recente são judeus, e a gente vai ter um tempo muito gostoso. Que você coloque o seu nome, o seu boa tarde, o crente raiz da graça e paz, irmãos, e a gente está iniciando essa celebração com o coração agradecido. Nós vamos, nesse tempo de louvor, de adoração, com canções, dizer, hoje é o nosso alvo na nossa mensagem, que a nossa identidade, quem nós somos, o nosso valor não é definido pelo marketing, não é definido pelas campanhas, não é definido pelo que dizem os gurus. O nosso valor não está no número de seguidores que nós temos nas redes sociais, ou o salário que cai na nossa conta todos os meses. O nosso valor está firmado, está atrelado a quem Deus diz que nós somos, a quem a palavra diz que nós somos, o valor que Cristo Jesus nos dá, o Espírito que nos vivifica e nos dignifica. Esse é o nosso valor, essa é a nossa esperança como filhos de Deus. Nós vamos cantar todas essas coisas, que nós queremos Deus mais do que todas as coisas, que nós queremos colocá-lo acima de tudo, que nós queremos amá-lo acima de todas as coisas desse mundo. E aí sim nós encontraremos o nosso valor e a nossa esperança. Feche os seus olhos aí na sua casa, entregue a sua vida diante do Senhor, peça a Ele que te abençoe, que fale com você nessa tarde, ou seja, noite, manhã, o horário que você estiver nos assistindo. Eu espero que você esteja aqui conosco às 5 horas no domingo, sempre é muito bom, mas às vezes não dá e você assiste depois. Feche os seus olhos, coloque seu coração no Senhor. Pai, nós te agradecemos, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui como IB Metrô, e também como parte do teu corpo que nesse mesmo domingo está reunido, espalhado pela terra, te adorando, nas mais diferentes circunstâncias, nas mais diferentes situações. Mas nós adoramos ao único Deus pelo mesmo Espírito. Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado pelo teu amor que nos dá a direção, pelo teu amor que nos dá o valor, pelo teu amor que nos firma, que firma a nossa identidade em ti. Fala conosco nessa tarde, purifica-nos dos nossos pecados, limpa o nosso coração. Já de início nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que nós colocamos a fonte, a base da nossa identidade em outra coisa que não o Senhor. Quando nós damos o valor máximo a outra coisa que não ao Senhor e a Tua Palavra. Desde já, Senhor, abre os nossos olhos, purifica o nosso coração para que nós possamos ver onde nós estamos errando, nós possamos corrigir a rota. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo.
Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor dizendo que nós queremos o Senhor mais do que todas as coisas nessa terra. Ele é o nosso anseio, Ele é o nosso desejo. E tudo que nós queremos está nele nessa tarde. E para todo sempre. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que tudo, Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E nós te dizemos, meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. E é só no amor do Senhor que nós descobrimos o nosso verdadeiro valor e a nossa verdadeira identidade. Nesse mundo atual que prega tanta liberdade, que nós temos que ser quem nós somos, parece que as pessoas cada vez mais não sabem quem são, na verdade. Estourou aí uma notícia recente de uma grande artista pop, famosa desde a criança, que disse que agora ela é não binária, e aí não pode falar she para ela em inglês, tem que falar they, como se fosse eles, porque ela é várias coisas, ela é um ser plural.
E se tem algo que a verdadeira liberdade nos mostra, é que Deus nos capacita e nos dá liberdade de sermos quem verdadeiramente Ele nos chamou para ser. E essa canção diz: escolhido, perdoado, eu sou quem Ele diz que eu sou. Ele é por mim até o fim, eu sou quem Ele diz que eu sou. Vamos cantar isso juntos? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, grande amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia! Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo sendo eu pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em teus braços, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. E o que Ele diz que eu sou? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em teus braços, Pai, há um lugar pra mim, pra você. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em teus braços, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Filho amado, fruto do teu amor. Vamos dizer isso mais uma vez juntos, o que a palavra diz que nós somos. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em teus braços, Pai, há um lugar pra mim.
sou filho de Deus, sim, eu sou. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Pai, que nos diz quem nós somos. A nossa identidade está em sermos filhos, filhos de um Deus que é justo, que é poderoso, que é grandioso, que sim possui a sua vingança, que é zeloso, mas acima de tudo é um Deus de amor. Lembrando que a justiça de Deus não anula o seu amor, e o seu amor não anula a sua santidade, a sua justiça. Elas caminham perfeitamente unidas e equilibradas, mas nós devemos muitas vezes lembrar o nosso coração que o Deus não é um Deus que tem prazer em nos punir, que quer o nosso mal, que muitas vezes quer que a gente quer fazer uma armadilha para a gente. Nós servimos e somos filhos de um Deus de amor. Fomos adotados em amor, transformados em amor. Como é bom poder pertencer a esse Deus de amor. No meio das lutas, no meio das dores, que eu e você saibamos que nós pertencemos a um Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar, e descansar em ti. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu posso confiar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará.
pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, meu Senhor, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Confiamos em ti, Senhor. A nossa vida te pertence. Porque nós pertencemos a ti. Tudo que nós queremos, tudo que nós podemos e o Senhor nos dá o privilégio de conquistar nessa vida, não podem e não devem valer mais do que o teu amor por nós, mais do que a nossa identidade, o nosso valor como teus filhos. Que o nosso maior alvo, o nosso maior anseio, como nós temos cantado, seja te conhecer, seja o Senhor. Que as coisas desse mundo não consigam sufocar o nosso amor e a nossa vontade de te conhecer acima de tudo. Que a gente queira te conhecer mais e mais e mais e mais. E que nós possamos dizer que tudo o que nós queremos está no Senhor. O resto é o resto. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu posso conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Vamos no início mais uma vez, dizer isso? Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero da minha vida, Senhor, te conhecer
e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aí na sua casa, eu quero que você, hoje nós vamos fazer um momento de intercessão um pouco diferente. Só você sabe o tamanho do assédio que as pressões desse mundo colocam em você. Para você ser isso, ser aquilo. Do discurso dos vencedores, dos coaches, dos bem-sucedidos, do marketing que te faz sentir constantemente insatisfeito, porque uma pessoa satisfeita não compra, não gira a roda, precisa de mais. Só você sabe o tamanho da garra que o dinheiro e a preocupação financeira coloca no seu coração. Só você sabe o tamanho do buraco que tem dentro de você, de querer ser alguém, querer ser importante, querer ter um cargo, querer ter seguidores. E eu queria começar antes da nossa mensagem de hoje, que você e eu confessássemos ao Senhor. Nós temos orado por tantas coisas todos os domingos. Nós temos orado pela saúde financeira, pela saúde física, pela saúde emocional. Nossa, e nós continuamos orando todos os dias. Você pode mandar o seu pedido, de oração, pode colocar aqui no chat. Nós oramos sempre como corpo de Cristo, como comunidade. Mas hoje eu queria que você orasse por isso, confessando ao Senhor. Senhor, tem sido tão difícil, eu tenho me rendido, eu tenho, ficado triste, eu tenho planejado a minha vida para buscar isso, para buscar aquilo, e eu sei que isso não te agrada. Eu sei que isso não pode satisfazer o meu buraco, eu sei que isso não pode satisfazer o meu anseio. Senhor, eu quero te conhecer, isso tem isso, e dê nome para essas coisas. O desejo de ser reconhecido, a falta de amor próprio, o excesso de amor próprio, o amor ao dinheiro, o amor à opinião dos outros, o desejo incessante de agradar a todos, tem me atrapalhado, Senhor. Ah, Senhor, olha para dentro de mim e tem misericórdia de mim. Confesse a Ele nessa hora a sua fragilidade, a sua fraqueza. Peça a Ele que o amor pleno, que lança fora todo medo, te preencha nessa tarde, ou seja, o horário que você está assistindo essa celebração. Que nós possamos entregar tudo que nós temos ao Senhor. Senhor, eu não quero ser controlado pela opinião dos outros. Eu não quero ser controlado pelos algoritmos das redes sociais. Eu não quero ser controlado pela falta de amor, o excesso de amor a algum familiar, o meu cônjuge, meu filho, meu pai. Eu não quero ser controlado pelas narrativas marqueteiras. Eu não quero ser controlado por aquilo que os gurus dessa época dizem ou deixam de dizer. Seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu quero que a minha identidade, o meu amor, o meu fundamento esteja estabelecido no Senhor. Senhor, eu te peço perdão, porque tantas vezes nós deixamos o nosso coração ser levado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos colocar a nossa confiança e o nosso amor em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Tudo que nós temos é Teu, Senhor. Amém. Nós vamos cantar essa canção do meu querido amigo, nosso querido amigo, Alexandre Magnani. E essa canção diz: não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o Teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por Teu favor que me alcançou.
A minha fé está firmada em Jesus. Enquanto nós cantamos essa letra de confiança, de que nós temos vida eterna no Senhor, nós temos amor no Senhor, você é convidado a participar da nossa comunidade, desse culto, também entregando o seu recurso financeiro como parte disso. Tudo que eu tenho, Senhor, é de Ti. Eu não me pauto pelas circunstâncias. Se o Senhor está dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Se o Senhor está colocando o desejo no meu coração, eu vou te obedecer. Eu quero te obedecer. Que o Senhor fale ao seu coração o valor, a forma. Se você deve abençoar a IB Metrô com a sua oferta, o seu dízimo, nós esperamos que sim. Mas nós sabemos que essa obra é do Senhor. Nós temos vários desafios. Nós temos falado, compra de materiais, investimento em pessoas, investimento em missões, em redes, em tráfego social, no novo site, em tantas ferramentas. Mas a obra é do Senhor e é Ele que vai colocar no seu coração. Enquanto nós cantamos, se você quiser ficar à vontade, você pode fazer a sua oferta através desse QR Code ou pedir a chave Pix da igreja através do nosso WhatsApp. Nós vamos cantar essa canção tão linda. Declare isso com todo o seu coração. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado pelo teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador, Redentor. Livre eu sou através deste amor que me restaurou, me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor, ó Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. És o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano,
Antes da gente dar início à nossa nova série de mensagens, eu quero dar uma notícia muito boa e muito aguardada por todos nós. No dia 13 de junho, nós vamos dar início às nossas celebrações presenciais. No dia 13, semana que vem, vai ser ainda um piloto só com a nossa equipe. Ainda não vai estar aberto a todo mundo, mas a partir do dia 20 de junho, se Deus assim o permitir, nós aguardamos tanto, um ano e 3 meses, por isso nós aguardamos. Nós vamos dar início à nossa celebração presencial. Lembrando, nós vamos continuar tendo a transmissão, e aí a transmissão ao vivo, aqui no YouTube. Você que não mora em São Paulo, você que por N motivos não poderá estar presencialmente conosco, vai continuar acompanhando a gente aqui no domingo às 17 horas. Mas quem puder e quiser estar conosco, nós estamos muito animados, nos preparando todas as coisas para estarmos juntos presencialmente no dia 20 de junho. Será no Hotel Comfort Paulista, na Rua Vergueiro, ali entre as estações Ana Rosa e a estação Vila Mariana do metrô, um local de muito fácil acesso. Nós vamos ter todos os protocolos de cuidado, de segurança, com máscaras, distanciamento, álcool gel, termômetro para aferição de medição de temperatura. Nós vamos ter toda a parte de reserva de lugar, né, como diz, de você conseguir lá guardar sua vaga para o culto, porque nós vamos ter um limite de 30% da ocupação ali do local. Então, todos os cuidados estão sendo tomados para nós estarmos juntos, celebrando a Deus. Então, hoje eu vou dar início a essa série aqui de forma exclusivamente online, mas se Deus quiser, na semana que vem e nas próximas, nós já estaremos juntos, adorando a Deus e pregando a palavra, aprendendo da palavra de outras formas. Então, essa é uma alegria imensa. Lembrando que isso, eu já disse isso, mas eu quero repetir porque nunca é demais. Isso traz um novo tempo para a nossa igreja, de compromissos financeiros. Nós, como eu disse, conseguimos uma ótima negociação com esse hotel, é um local maravilhoso, muito confortável, muito fácil acesso, mas nós temos um compromisso e nós agora contamos com vocês para nos ajudarem a manter esse compromisso. O escritório também, em breve, como eu disse, nós vamos ter aqui as fotos, o videozinho, também bem próximo ao local do hotel, para atendermos nessa região, atendimentos pastorais. Então, você fica convidado a participar conosco. Hoje nós estamos dando início à nossa série de mensagens É Preciso Saber Viver. A sabedoria de Salomão para desafios cotidianos. Nós temos enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, e a nossa mensagem de hoje, né, eu já vou começar, mas chama É Preciso Saber Viver, escolhendo viver a vida com sabedoria. E nós vamos falar hoje em Provérbios capítulo 1. Por que eu coloquei o nome da série de desafios cotidianos? Porque nós temos vivido dias muito complicados, não só com a pandemia. Nós vivemos um cenário de pluralidade de opiniões e extremismos nas opiniões, uma polarização muito latente, muito grande na sociedade brasileira e mundial, questionamentos do que é válido, do que não é. Há várias polêmicas em vários níveis, em vários aspectos da sociedade. As famosas fake news que você recebe, você não sabe se é verdade, se não é. Hoje a internet, as redes sociais deram voz a muitas pessoas, e isso, de certa forma, é interessante, mas, ao mesmo tempo, na prática, é muito complicado, porque há muitas vozes divergentes se colidindo o tempo inteiro. Então, você abre as redes sociais, você vai ler as notícias, é cansativo, é confuso, é notícia com jogador de futebol, com Copa América, com vacina, com investimento financeiro, com verba do governo, com alimentação de filho.
tudo hoje é extremamente cansativo. Nós temos esse paradoxo que nós temos tantas informações disponíveis. Só que esse excesso de informações disponíveis nos cansa, porque a gente precisa filtrar e tentar minimamente saber que tipo de informações são confiáveis ou não são. E aí nós temos imensos desafios no dia a dia, imensos desafios no nosso cotidiano. E é por isso que eu reafirmo o nome dessa série. É preciso saber viver. E o nome da mensagem de hoje, escolhendo viver a vida com sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Então, na nossa nova série de mensagens, a cada semana serão 9 semanas, hoje e mais 8. Nós vamos até o primeiro domingo de agosto, que é dia 1º de agosto, se Deus assim permitir. Nós vamos refletir sobre desafios da vida cotidiana contemporânea, refletindo na sabedoria de Salomão, que está encontrada em 2 livros especificamente, que são os livros de Provérbios e Eclesiastes. Nós vamos falar, olha só os temas, hein? A busca por aprovação, nós vamos falar problema de identidade, nós vamos falar sobre esse tipo de coisa. Nós vamos falar sobre o vício em trabalho, né, os famosos workaholics, ou a sua antítese, os preguiçosos. Nós vamos falar sobre uma vida sem planejamento, ou a importância de um planejamento, de um propósito, de foco. Nós vamos falar sobre viver com feridas na alma, pessoas marcadas pela vida, feridas. Nós vamos falar sobre egocentrismo, né? Como que a gente é ensinado no mundo de hoje a viver centrado no eu. Nós vamos falar sobre a busca de um falso amor, um amor idealizado, um amor de novela, e como que isso se reflete no nosso dia a dia. E nós vamos falar, na última mensagem dessa série, sobre o medo do amanhã, o medo do futuro. Por que Provérbios e Eclesiastes? Porque Provérbios e Eclesiastes, juntamente com o livro de Jó, compõem a chamada literatura sapiencial, ou os livros de sabedoria do Antigo Testamento. E aí, nesses livros, e Provérbios e Eclesiastes, que foram escritos por Salomão, nós vamos falar disso daqui a pouco, os autores, juntamente com Jó, lidaram com questões muito difíceis da vida, questões problemáticas. Onde está Deus em meio ao sofrimento? Onde está Deus em meio à tragédia? Onde eu encontro Deus no meio da vaidade, da morte, do cansaço, do trabalho rotineiro, da falta de propósito? Então, por exemplo, o livro de Provérbios, ele diz que há uma força poderosa no universo. Quem gosta de Star Wars vai se lembrar da força, né? E Provérbios dá um nome para essa força misteriosa chamada Chokhmah, que é traduzida no hebraico, né? É traduzida para nós como sabedoria. E sabedoria é a grande palavra que resume Chokhmah, os livros de Provérbios e Eclesiastes. Só para você ter uma ideia, sabedoria e seus derivados é mencionada mais de 125 vezes somente no livro de Provérbios. Essa sabedoria é descrita como um princípio universal que ordena todo o universo. A gente fala de sabedoria hoje em dia, nós temos que tirar algumas imagens erradas que nós temos construídas na cabeça do que é sabedoria. A gente pensa num sábio, a gente pensa em 2 figuras. A gente pensa naquele cara que é crânio, CDF, nerd, que tem um monte de conhecimento na cabeça, e aí nós precisamos entender que a sabedoria ela não é meramente intelectual. A sabedoria na mentalidade hebraica e em Provérbios e Eclesiastes é uma sabedoria extremamente prática. E é por isso que nós vamos falar sobre isso nessa série. Porque a gente vem de uma série muito prática sobre os dons, mas também muito teológica. E agora eu quero, sim, dar um foco muito prático, muito cotidiano, muito rotineiro. Aliás, é importante mencionar que a gente tem seguido, ao longo, né, desse ano, o calendário litúrgico. Nós fizemos o Advento no Natal, nós fizemos a preparação para a Páscoa, né, a chamada Quaresma.
E nós fizemos o período de Pentecostes, celebrado no dia 23 de maio, domingo de Pentecostes. Nós fizemos a série sobre o Espírito Santo. E agora, no calendário litúrgico, entra um período chamado de período ordinário, onde se celebra o dia a dia, o cotidiano, e por isso nós vamos falar de coisas muito práticas. Então, essa sabedoria de Provérbios e de Eclesiastes, ela não é uma sabedoria dos nerds, dos intelectuais, das pessoas inacessíveis, que falam difícil. Não, ela é ou das pessoas que ficam presas em livros e bibliotecas e salas de aula. Não, ela é uma sabedoria extremamente prática. E aí, uma outra visão que a gente pode ter de sabedoria é aquele sábio monge oriental, nas cavernas, isolado, em cima dos cumes das montanhas, onde ninguém o acessa. Tem até piada sobre isso, né? Que você anda por dias, e você pergunta para o sábio por que ele é sábio, e ele está lá isolado, meditando, o faquir em cima dos pregos, e a gente tem essa ideia do sábio desconectado com o mundo à sua volta. E essa sabedoria descrita por Provérbios e Eclesiastes é uma sabedoria extremamente conectada com o mundo à sua volta. Extremamente conectada. E aí, a sabedoria bíblica, ela começa principalmente, ela não é intelectual e ela não é desconectada. A gente já sabe disso. E ela é orientada pela visão e relacionamento que nós temos com Deus. Ela é orientada por essa visão e essa ideia de que nós temos como Deus criador, o Deus que estabelece o mundo, a ordem no mundo, e eu preciso ter um relacionamento com esse Deus que veio em busca de mim, que agora está querendo se relacionar comigo. E por isso, então, que eu vou falar de novo, é a ideia de que há uma ordem no universo. Por que o universo tem ordem? Porque o universo foi criado por um Deus pessoal, um Deus que tem todo o poder, um Deus que detém todo o conhecimento, mas, acima de tudo, um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que ama a beleza, um Deus que quer se relacionar em amor com as suas criaturas. Então, a sabedoria bíblica começa com essa ideia do relacionamento correto com Deus Criador, o juiz de tudo, que tem uma lei moral que permeia o universo. Assim como nós temos leis naturais, como a ação e reação, como a gravidade, como tantas teorias da física quântica, a ideia do universo como cordas, né, a teoria das cordas, ou de tudo isso que está aí borbulhando pelo universo das leis naturais, nós temos uma lei moral que também permeia o universo e permeia o mundo. E aí nós temos aqui, né, usando esse princípio que a sabedoria divina, Chokhmah, está em todo o universo, nós também vamos aplicar aqui o princípio da graça comum. O que é o princípio da graça comum? É procurar estabelecer pontes com a nossa cultura. Então, durante toda essa série, nós vamos procurar estabelecer pontes com a nossa cultura. A gente sempre faz isso aqui na IB Metrô, né? Que é parecido com o que o apóstolo Paulo fez em Atos 17, no Areópago, lá em Atenas. Paulo vai pregar o evangelho para aqueles homens sábios daquela sociedade, e ele não começa citando as escrituras hebraicas, falando do antecedente hebraico, sobre o reino de Deus, porque Cristo Jesus. Ele não faz isso como ele fez em outros lugares, quando ele pregou nas sinagogas, por exemplo. Mas ali ele estava no meio de um povo que não tinha esse antecedente, não tinha esse background. E Paulo, então, estabelece uma conexão para pregar o evangelho a partir de poesia grega e a partir de uma estátua idólatra. Olha que loucura! Ao Deus desconhecido, Paulo chega a elogiar a idolatria religiosa daquele povo, dizendo, olha, eu vejo que vocês são religiosos. Ele acha um ponto para elogiar, dizendo, olha, eu vejo que vocês estão procurando um relacionamento com Deus. Mas vocês estão fazendo isso da forma errada. E aí ele cita a poesia grega, e a partir da poesia grega ele tira a verdade para fazer uma ponte, uma conexão e pregar o evangelho. E o que eu estou dizendo? Por que nós vamos fazer isso? Nós cremos que toda a verdade é a verdade de Deus e aponta para Deus, toda a beleza é a beleza de Deus e aponta para Deus. Mas nós vamos usar aqui durante essa série, ou para reafirmar e concordar, ou para confrontar, a visão de mundo que os artistas compositores expressaram em canções icônicas
da música popular brasileira. Nós vamos usar, o artista ele tem um olhar sobre a sociedade, ele tem um olhar sobre os valores, ele expressa o que está acontecendo. Por isso que a gente se identifica com a arte, com as canções nesse caso, porque elas expressam aquilo que a gente gostaria de dizer, a gente não sabia como. E nós vamos pegar esse olhar dos compositores ao longo dessa série e vamos estabelecer pontes para que a gente aprenda com a sabedoria de Provérbios e de Eclesiastes como ter a visão de Deus para viver a vida cotidiana. Então, nós vamos olhar para Chokhmah, a sabedoria de Deus, e como ela nos ensina a partir de canções. E hoje nós vamos começar, serão 9 canções, e hoje nós vamos começar com aquela que dá título à nossa série, título a essa mensagem. A canção É Preciso Saber Viver, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, que diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, eu já sei que você até está cantando aí, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. A gente precisa saber viver. A gente precisa saber viver do jeito de Deus, entendendo que tipo de mundo é esse que nós habitamos. Qual é o mundo que nós vivemos? A gente não nega a realidade, mas nós também precisamos entender o que significa viver nesse mundo, de acordo com os princípios de Deus. Por isso, Provérbios e Eclesiastes foram escritos para pessoas que querem viver. A pessoa que quer desfrutar da vida, mas não quer desfrutar da vida uma vida vazia, ela quer desfrutar da vida com sentido. Para aqueles que estão cansados de uma rotina vazia, de trabalho, de esforço, de até ganhar dinheiro, de até de repente ter alguma projeção, mas que não preenche aquele vazio mais profundo do ser humano. E nós vamos descobrir como viver a vida de forma plena, preenchendo esse vazio, buscando sentido, buscando razão. E nós vamos tentar entender isso ao longo dessa série. Essa é a melhor notícia para o homem pós-moderno. Essa é a melhor notícia para a mulher que hoje trabalha no mundo, que hoje sustenta a sua família, que hoje tem obrigações familiares, que tem obrigações trabalhistas, que tem obrigações profissionais. Essa é a melhor notícia para a humanidade, para a pessoa que vive nesse século 21. Há um jeito de viver a vida, e há um jeito de viver a vida com a perspectiva de Deus. E aí eu quero começar lendo o Provérbios 1, dos versículos 1 a 7. E eu vou ler primeiro na NVI, que é o nosso texto padrão. Nós sempre lemos na NVI aqui a nova versão internacional, aqui na EB Metrô, a não ser que seja mencionado. E aí eu vou ler, sim, uma outra versão, de novo, os outros 7 versículos, na versão A Mensagem. E eu quero que você preste bastante atenção. Provérbios 1, de 1 a 7 diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu vou ler o mesmo trecho na paráfrase A Mensagem, e ela é muito poderosa, e eu quero que você preste bastante atenção. Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é, e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições, até para quem é vivido, e ensino para os mais experientes,
mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida, provérbios e palavras sábias. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Vou ler de novo o versículo 7. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Primeira coisa aqui é uma introdução aos livros de Salomão e aqui especificamente ao livro de Provérbios. Provérbios é atribuído a Salomão, mas a gente sabe, o próprio livro menciona, que há outros autores que contribuíram na forma final desse livro. Nós temos aqui, que seguiram a tradição da sabedoria de Salomão. O livro de Reis, Primeiro Reis, diz que Salomão falava milhares de provérbios e sabedoria. E aqui é uma coletânea de alguns desses que o Espírito Santo preparou e queria que estivessem aqui coletados para nós nesses 31 capítulos, como nós os conhecemos do livro de Provérbios. Mas além de Salomão, os homens do tempo de Ezequias, que no tempo do rei Ezequias fizeram a coletânea de alguns provérbios, a Agur e também Lemuel. Esse último, Lemuel, pode ser um pseudônimo, dizem os comentaristas, do próprio rei Salomão. Mas nós temos, vamos dizer, outros autores. E o livro ele traz a seguinte estrutura. Capítulo 1 a 9, nós temos discursos sobre a sabedoria. É um pai falando para o seu filho. É um pai falando para o seu filho, capítulos 1 a 9. É como se fosse uma preparação para que o leitor, o filho, faça o melhor uso dos provérbios do pai, os provérbios de Salomão. E aí nós temos o capítulo 10 até o 22, no versículo 16, são provérbios de Salomão. Depois, do 22 e 16 até o final do capítulo 24, nós temos palavras de homens sábios. São outros provérbios coletados e inseridos também na coletânea de provérbios de sabedoria de Salomão. No capítulos 25, 26, 27, 28 e 29, nós temos provérbios de Salomão agora coletados no tempo de Ezequias, do reinado de Ezequias. Capítulo 30 são palavras de Agur. E no capítulo 31, do 1 ao 9, palavras de Lemuel, esse que alguns comentaristas suspeitam que possa ser o próprio rei Salomão. E do 10 ao 31, nós temos um abecedário, uma ode em ordem alfabética hebraica, da esposa excelente, da mulher virtuosa, que fecha o livro de Provérbios. E aí, Provérbios tem uma estrutura muito, muito interessante. É uma estrutura comum na poesia hebraica chamada coplas. O que é isso? Se colocam duas ideias lado a lado e uma complementa a outra. Quando nós falamos sobre as parábolas de Jesus na série Storytelling do ano passado, eu mencionei que parábola era colocar ao lado para dar a ideia de comparação. É basicamente a mesma ideia, só que ali eram duas histórias, com personagens que eram colocados lado a lado, e como aquele personagem atuava, mostrava a diferença. Aqui são frases pequenas, simples, colocadas lado a lado, e uma complementa, uma contraria a outra, mas o sentido dessas ideias se complementam. E há 4 tipos diferentes de coplas em Provérbios. A primeira é a copla contrastiva, ou seja, uma declaração contrasta com a outra para mostrar dois lados de uma mesma moeda. Então elas se contrastam, tem uma conjunção adversativa ali, um mais, um porém, mas elas na verdade existem para mostrar uma mesma imagem, só que de duas perspectivas diferentes. Um exemplo é Provérbios 13:1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então eu vejo que o sábio acolhe a instrução do pai e o zombador não ouve. É a mesma coisa, só que de dois lados diferentes. E tem um mais no meio. Eu tenho a copla completiva, que é a segunda declaração completa a primeira. Então a primeira é verdadeira, mas ela não fornece a imagem completa. A segunda ajuda a completar a imagem da primeira. Um exemplo disso está lá em Provérbios 14:13, que diz: mesmo no riso o coração pode sofrer. Agora veja o complemento: e a alegria pode terminar em tristeza.
Nós temos um terceiro tipo, que é a copla correspondente. É interessante a gente falar disso, porque ao longo das outras mensagens nós vamos usar provérbios. Vai ser um pouco diferente, nós não vamos fazer tão expositivo, eu vou pegar provérbios diferentes, trechos de Eclesiastes, e nós vamos misturar isso nos temas que eu já falei para vocês a cada semana, com o nome de músicas, de canções da música popular brasileira, de frases marcantes. Mas é importante você entender como os provérbios, qual é a função, a mensagem de hoje é para você entender qual é a função desses livros e de tudo isso que está colocado em Provérbios e Eclesiastes. E qual é o funcionamento disso para a gente tirar o melhor proveito. Né? Então a terceira copla é a correspondente. São duas linhas que expressam o mesmo pensamento usando palavras diferentes. É um paralelismo sinônimo. A segunda frase ela traz mais profundidade, ela vai buscar mais profundo. Ela traz uma nova dimensão. Veja o exemplo em Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está estabelecido. Como é que vem esse paralelismo? O conhecimento do santo, que é um paralelismo de temor do Senhor, é entendimento. Ou seja, o princípio da sabedoria é entendimento. Provérbios 15 e 16 traz um exemplo da última copla, que é uma comparação, é a copla comparativa. Veja o exemplo, é muito claro, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ele promove uma comparação. É melhor ter pouco com temor do que ter muito com inquietação. Então, essas são as formas da introdução. Esse é o versículo 1. Agora, veja, nós lemos até o 7. Do 2 ao 6, é um grande aprofundamento do que o versículo 7 resume e amarra. E eu vou começar pelo versículo 7. O Wiersbe, grande pastor e comentarista, escritor, diz que esse versículo é a chave, Provérbios 1:7, é a chave para todo o livro de Provérbios. E o versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio do conhecimento. Então, é interessante a gente perceber, e depois nós vamos voltar no 2 a 4, do 2, 3, 4, 5 e 6, para entender como que ele destrincha isso que o 7 resumiu de forma tão profunda. É interessante a gente perceber que a sabedoria bíblica ela não começa com conhecimento. Ela começa a partir de Deus. A sabedoria bíblica apresentada por Salomão, ela não é um acúmulo de informações. Ela não é pesquisa científica, ela não é experiências laboratoriais. Ela não quer buscar esse tipo de comprovação empírica. Embora tudo isso faça parte de um mundo criado por Deus, onde o ser humano foi colocado como vice-regente. Tudo pode ser feito, mas o primeiro conhecimento, a primeira construção epistemológica, a construção do conhecimento, é uma construção que precisa partir do conhecimento de Deus. Por isso, a sabedoria bíblica, de novo, não começa com o conhecimento acadêmico, racional, mas começa quando eu conheço a Deus. É o princípio do conhecimento. Por isso que aqui na versão a mensagem diz, tudo começa com o eterno, ele é a chave de tudo. E aí ele fala aqui de uma coisa muito interessante, que é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é um medo, não é uma apreensão. O temor do Senhor aqui tem a ver com reverência. O temor do Senhor aqui tem a ver com adoração, tem a ver com prostração, com reconhecimento de quem Deus é. É reconhecer que Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. É reconhecer que Ele criou o mundo e Ele estabeleceu um padrão para o mundo e há uma forma de viver que o agrada. E que, inclusive, é muito mais fácil viver do jeito dele, é muito mais inteligente, nos protege, porque Ele é amor e Ele nos ama e quer o melhor para nós. E é buscar viver dessa forma. O mundo moderno, pós-iluminista, tenta nos fazer crer que nós precisamos ser imparciais
Não, a gente tem que se aproximar do conhecimento de forma imparcial, não pode haver uma contaminação do pesquisador com paixões pelo objeto pesquisado. Só que, e aí dizem que a religião pertence não à esfera pública, a religião pertence à esfera privada, e isso é um engano, isso é uma mentira. Primeiro, porque não existe, é impossível haver essa total imparcialidade. E segundo, que no universo, eu só vou compreender esse universo criado por Deus, que estabeleceu leis naturais e leis morais, se eu me envolver num relacionamento com esse Deus. Eu não posso conhecer a Deus de forma científica, imparcial, como o mundo moderno nos faz crer. Eu não vou entrar aqui nem na questão de que outras ideologias e outras cosmovisões são tanto compromisso de fé quanto a fé cristã e que eles tentam vender com uma roupagem isenta. Mas até a visão científica de mundo é uma visão, em última instância, uma visão de fé, uma visão, uma crença de como se enxerga o mundo. Então, quando nós somos cristãos e assumimos uma forma de ver o mundo criado por Deus, e esse Deus é um Deus atuante, é um Deus presente, é um Deus que criou esse mundo com um padrão, que deu a esse mundo um propósito, nos deu como criaturas um propósito. Eu vou procurar entender como que esse Deus quer que eu viva a vida aqui, entendendo as leis físicas, pelo lado científico, e a lei moral, o padrão de justiça, de integridade que permeia todo o universo. É essa teia de justiça, de moralidade, de valores que permeia o universo, que permeia as nossas relações, que nós chamamos de sabedoria, de Chokhmah. É interessante porque toda a nossa epistemologia, toda a nossa construção do conhecimento precisa partir dessa premissa, de que nós temos um compromisso, sim, com o Deus Criador do universo. E aí, a Bíblia chama, Provérbios 1 chama de, na versão da mensagem, de ignorantes, e na NVI, os insensatos, que desprezam essa sabedoria. Lá no Star Wars tem a força e tem o lado, o dark side of the force, né, o lado negro da força. Aqui em Provérbios não existe um lado negro do Chokhmah. Não existe esse lado, existe simplesmente a força. Existe simplesmente essa sabedoria que permeia o mundo. E há quem despreze essa sabedoria. E esse desprezo, aí de novo, nós vamos voltar, nós já falamos nisso sobre quando nós estudamos os Salmos, nos insensatos, nos ignorantes, que se acham tão inteligentes, se acham tão poderosos, e a Bíblia vai olhar para eles, e Salomão vai olhar para eles e vai dizer, são insensatos, são ignorantes. Têm PhDs, dão palestras, falam palavras difíceis, pesquisam, mas não reconhecem o princípio fundamental do conhecimento, a base epistemológica, a base de construção do mundo, de se entender o mundo, que é essa realidade, esse mundo parte de um Criador e da visão e do propósito que esse Criador deu para esse mundo. E isso se aplica nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências biológicas. Então, esses que falam com tanta arrogância, que olham para cristãos e desprezam cristãos, como se fossem ignorantes, como se fossem menores, na verdade, Salomão chama esses de ignorantes e de insensatos. E aí nós temos no versículos 2 a 6, nessa grande introdução, nessa mensagem de introdução que eu estou fazendo para a nossa série, ele nos ensina como, a nossa música de hoje diz, é preciso saber viver. E aqui Salomão concorda e diz, todos precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a viver do jeito de Deus. Todos precisam, todos. Inexperientes, está escrito aqui em Provérbios, jovens, mas o sábio e quem tem discernimento. A sabedoria se aplica para todos. Para todos. Para que a gente não caia no que essa música diz, que a vida seja feita de ilusão. Para que a gente não fique maluco.
para que a gente não sofra, para que a gente não morra na solidão. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos aprender a viver e aprender a viver a vida do jeito de Deus. Provérbios trata, de acordo com o levantamento que eu li do autor Charles Swindoll, o Charles Swindoll fala que Provérbios trata de mais de 180 tipos ou categorias de pessoas. Provérbios descreve 180 tipos de pessoas, sabe aquelas 180 personas. E como essas pessoas se relacionam com todos os tipos de temas: trabalho, dinheiro, casamento, amizade, família, vida familiar, dificuldades, conflitos, mocidade, juventude, velhice, pecado, perdão. E aqui nós encontramos para que a sabedoria de Deus serve. E eu quero que você fique na expectativa de, nas próximas semanas, você pedir para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero aprender a partir de Salomão a como responder esses desafios que todos nós temos. É para todos, homens e mulheres, orientais, brancos, negros, ricos e pobres, empresários e assalariados, que gostam de esporte e não gostam de esporte, que assistem seriado e não assistem, os que gostam de ler, os que não gostam, para todo tipo de pessoa, casados e não casados, que têm família, os que não têm. Nós precisamos da sabedoria de Deus para esses assuntos todos que nós vamos tratar. E aqui Provérbios 2-6 explica o que ele disse lá no 7. Qual é o princípio do conhecimento? Qual que é a chave de tudo? O que é a chave da vida? Qual é o princípio desse conhecimento, dessa sabedoria? O que é esse temor ao Senhor, o reconhecimento de quem Deus é e, acima de tudo, a minha prostração, a minha subordinação voluntária a esse Deus Criador, Senhor de tudo? Isso é o temor do Senhor. Nos traz. E aí Provérbios responde, eu aqui eu agrupei. Nós precisamos da sabedoria de Deus para termos sensatez e equilíbrio, é o que está lá em Provérbios 1, do 1 ao 7. São termos que estão aqui que eu agrupei. Sensatez e equilíbrio. Meus irmãos, no mundo de hoje nós precisamos de sensatez e equilíbrio. Nós precisamos olhar para as questões que se apresentam para nós e termos equilíbrio, sermos sensatos. No mundo de hoje, de extremos, de polarizações, que as pessoas nos puxam para esses extremos, já é uma grande conquista e uma grande sabedoria nós sermos pessoas sensatas e equilibradas, que conseguem olhar para as coisas sem muitas paixões, que conseguem ser mais objetivas, que conseguem analisar as situações. Salomão nos diz que a sabedoria de Deus nos traz isso. Segunda coisa que Salomão diz que a sabedoria nos traz: um comportamento moralmente bom. Se nós queremos ser verdadeiramente pessoas de Deus, se nós queremos ser verdadeiramente pessoas boas, a sabedoria de Deus nos ensina a lidar com as dificuldades da vida e do cotidiano, de uma forma que o agrade e que faça bem ao próximo. Eu acho que todos nós, se perguntados, queríamos ter paz com Deus e ter paz com o próximo. Então, a sabedoria de Deus, ensinada em Provérbios e Eclesiastes, nos ensina isso, a horma. A terceira coisa que essa sabedoria nos traz é disciplina. E disciplina é importante, a gente às vezes não gosta, mas a disciplina ela parte do equilíbrio, mas ela traz também aquela ideia de uma vigilância. Eu tenho cuidado, eu me disciplino porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o mundo que eu habito, eu tenho uma noção da realidade da minha natureza caída, que nós até falamos na semana passada, na outra série, as obras da carne, a carne, e eu ando agora pelo Espírito, mas eu tenho uma disciplina para olhar para o mundo em todas as áreas da minha vida. Se você quer foco, se você quer disciplina, a sabedoria de Deus nos ensina a tê-la. A quarta coisa que a sabedoria de Deus nos ensina é ter discernimento. Isso é tão importante. Nós temos falado isso aqui sistematicamente. Olhar para situações e entender, mais do que equilíbrio, é você perceber o que está por trás. É você conseguir
mapear e você conseguir entender a raiz de certas coisas. Pense nos seus desafios familiares. Pense nos seus desafios no trabalho. Pense nos seus desafios pessoais e profissionais. Como o discernimento é importante. E por último, a última coisa que eu anotei aqui, que é uma coisa até interessante, é que o temor do Senhor, a sabedoria de Deus, nos traz agilidade mental. Agilidade e sagacidade para criar figuras, ilustrações e ditados e frases e criar coisas que ilustrem e mostrem como o nosso mundo é. Os provérbios são interessantes porque tem alguns momentos que ele tem alguns enigmas, é a palavra que se usa na versão atualizada. Que ele fala, olha, há 4 coisas na terra. Uma é isso, 2 isso, a terceira é essa. Ele vai promovendo enigmas, que são enigmas que mostram o mundo. Assim como eu tenho uma visão que o humor, e o humor bem feito, bem pensado, por isso que eu admiro muito grandes humoristas, que são pessoas que conseguem olhar além e através de uma coisa que te faz rir, elas estão mostrando e denunciando algo na sua cara. Como é o mundo, como as coisas funcionam, como nós funcionamos. Né? Então, nós precisamos, a sabedoria de Deus também nos traz essa agilidade para entender os enigmas, para criar essas enigmas, para mostrar em várias áreas do saber, em várias áreas de atuação, como nós precisamos aprender a viver. Num mundo tão caótico, com vozes tão obscuras, tão polarizadas. O meu desejo para você nessa nova série que nós estamos começando hoje, junto com Salomão, orando ao Senhor, é que nós aprendamos a viver. Que nós aprendamos a ter a sabedoria de saber que naquela flor pode ter espinhos. De saber que eu posso me arranhar. De saber que há o bem e o mal. Como diz a canção do Roberto Derá, se o bem e o mal existem, a gente sabe que o bem e o mal existem. E por isso eu preciso escolher. Eu preciso da sabedoria de Deus para saber viver. Eu só vou viver a vida que Deus quer que eu viva se eu tiver a sabedoria dele para nas coisas mais práticas, mais cotidianas, eu manifestar a graça de Deus e a forma como ele quer que eu viva. Que Deus nos abençoe mais uma vez, lembrando, nós temos tido tantas coisas acontecendo. Domingo que vem, então, nós estaremos, se Deus assim permitir, ao vivo, lá do nosso hotel, na transmissão presencial com a equipe, fazendo um teste, um piloto. Você junto, na segunda mensagem dessa nova série. E você já se programe para você reservar o seu lugar no dia 20. Nós vamos dar todas as explicações, através do Telegram, através do nosso WhatsApp, através do Instagram. Se você não está no nosso Telegram, se cadastre, para você conseguir reservar o seu lugar para estar conosco no dia 20 de junho, com a graça de Deus. Eu desejo a você uma semana abençoada, que você já peça a Deus todos os dias sabedoria, como Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, quando Deus disse a ele que ele podia escolher o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria. Que eu e você possamos pedir a Deus sabedoria para viver, para sabermos vencer os desafios desse mundo, para sabermos viver o Evangelho da forma correta, em todas as áreas da nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, a graça do Pai, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te alcançando, te inundando, te capacitando em cada desafio, em cada momento da sua vida. Que você seja uma bênção onde você estiver, que você seja uma bênção onde você atuar, com quem você falar, e que a gente possa fazer a diferença. Que a gente aprenda a viver a vida de Deus no mundo de hoje. Um grande abraço e até semana que vem.